falar sobre um assunto muito polêmico nesse período de pandemia. Os profissionais da área de saúde que fazem parte do grupo de risco. Eles podem trabalhar, podem ficar na linha de frente de atendimento a pacientes, devem ser afastados das suas funções. Como tratar esse caso? Existe uma corrente, principalmente defendida pelo Ministério Público do Trabalho, né, que tem a responsabilidade de proteger as condições e meio ambiente de trabalho para que os trabalhadores, né, possam desempenhar suas funções de uma forma saudável, que defende que todos os integrantes, médicos, enfermeiros, técnicos da área de saúde que fazem parte do grupo de risco devem ser afastados. Eles não poderiam pôr a própria saúde em risco, mesmo com a questão da calamidade pública, né, que justificaria esse risco maior. Então, por esse posicionamento, eles teriam o seu contrato de trabalho suspenso, né, e ficariam afastados, recebendo benefício emergencial do governo. Existe uma outra corrente que diz que, como nós estamos numa calamidade pública, a situação da saúde pública é muito crítica, que se justificaria colocar esses profissionais em risco, né, pois teriam contato direto com pacientes contaminados e isso poderia ocorrer diante de comorbidades, né, que o próprio Ministério da Saúde orienta que essas pessoas têm riscos maiores e de complicações em decorrência da contaminação pelo Covid. Então, mesmo com doenças cardíacas, obesos ou idosos, poderiam continuar trabalhando na área de saúde. Me parece que assim, o mais sensato nesse momento é que seja analisado caso a caso. Realmente existe um risco maior, né? As pesquisas aí demonstram que existe um risco maior para essas pessoas do grupo de risco e também se entende a defesa da necessidade do momento, porque os números indicam que em torno de 30% a 40% dos profissionais de saúde se encaixariam no grupo de risco, ou como idosos, ou como cardíacos, né, com doenças cardíacas graves, ou com obesidade, ou com diabetes, ou com hipertensão. Então, são várias comorbidades que podem ser enquadradas, né, como grupo de risco. E isso faria com que muitos desses profissionais fossem afastados. Então, me parece que a análise caso a caso seria o mais justo, né? E, de repente, os profissionais não poderiam flexibilizar de alguma forma, não ficar exatamente no atendimento direto a pacientes contaminados, mas ficar numa função um pouco mais administrativa, né, que demandasse menos risco e menos exposição, né, desse profissional e da exposição da sua própria saúde. Então, eu acho que é um momento difícil, delicado, então tudo teria que ser analisado caso a caso. Não tem uma fórmula, né, que vá se enquadrar em todos os casos e que resolveria o problema de todos. Alguns afastamentos realmente são necessários, porque as pessoas, né, têm doenças aí que poderiam ocasionar a sua própria morte. Então, essa análise é necessária. A proteção também do profissional de saúde é importante, né? Eles são trabalhadores como outro qualquer, mas também entendemos a necessidade, né, do momento do trabalho deles, do serviço deles, que é essencial mais do que nunca nesse momento de pandemia. Era isso, eram algumas considerações sobre esse tema tão polêmico e até o próximo tema aí.